Você já ouviu falar de Ed Gein? Mas e se eu te dissesse que existe uma parte oculta dessa história que ninguém, absolutamente ninguém, jamais ousou revelar? Antes de começarmos, deixe seu like e comente abaixo se você tem coragem de encarar a verdadeira face do mal que inspirou Psicose, o massacre da Serra Elétrica e o silêncio dos inocentes. Plainfield, Wisconsin, 16 de novembro de 1957. O ar estava gelado, aquele tipo de frio que penetra nos ossos e faz o tempo parecer congelar. Era a abertura da temporada de caça aos cervos, um evento sagrado para os homens daquela região rural e isolada. A cidade estava praticamente deserta, com a maioria dos moradores embrenhada nas florestas, aguardando pacientemente pela presa. Mas na loja de ferragens local, o silêncio não era de antecipação, era o silêncio da morte. Frank Warden, o subxerife da cidade, entrou na loja de sua mãe, Bernice Warden, esperando encontrá-la atrás do balcão, talvez organizando o estoque ou conversando com algum vizinho. Retardatário. O que ele encontrou, no entanto, foi um vazio aterrorizante. O registrador de caixa estava aberto e vazio. No chão, uma mancha de sangue, ainda úmida, desenhava um rastro macabro que se estendia até a porta dos fundos. Bernice havia desaparecido. Frank sentiu o estômago revirar, não apenas pelo medo de perder a mãe, mas porque, no fundo, ele já suspeitava de quem poderia ser o responsável. Na noite anterior, um homem local, uma figura estranha e solitária que todos na cidade conheciam como o bobo da corte inofensivo, havia estado na loja. Ele queria comprar anticongelante. O nome dele era Edward Theodore Gein. Ed Gein era, para os olhos destreinados de Plainfield, apenas um solteirão excêntrico. Ele vivia sozinho em uma fazenda decrépita nos arredores da cidade, um lugar que as crianças evitavam e sobre o qual os adultos faziam piadas. Ele fazia bicos, cuidava de crianças. Sim, acredite se quiser, ele era babá, e sempre tinha um sorriso torto e tímido no rosto. Mas Frank Warden sabia que havia algo errado. Ele se lembrava de como Ed olhava para sua mãe, de como ele fazia comentários desconexos sobre a morte e sobre corpos. Com o coração acelerado e a mente tomada pelo pior cenário possível, Frank alertou o xerife Art Schley. Eles não perderam tempo. A viatura policial rasgou a neve em direção à propriedade dos Gein, um pedaço de terra esquecido por Deus, onde a escuridão parecia ser mais densa do que em qualquer outro lugar. Quando a polícia chegou à fazenda, a noite já havia caído completamente. A casa estava mergulhada na escuridão, sem eletricidade, uma silhueta ameaçadora contra o céu noturno. Ed não estava em casa. Ele estava jantando com vizinhos, agindo como se fosse apenas mais um dia comum em sua vida medíocre. Mas os policiais não esperaram. Eles começaram a vasculhar a propriedade. O xerife Schley, armado com uma lanterna, dirigiu-se a um galpão de madeira atrás da casa principal. O feixe de luz cortou a escuridão, iluminando ferramentas enferrujadas, lixo acumulado e o cheiro pungente de podridão. Schley avançou, seus passos estalando na madeira velha. De repente, algo bateu em seu ombro. Ele girou a lanterna para cima, esperando ver um cervo abatido, algo comum naquela época do ano. Mas o que a luz revelou fez o sangue do xerife congelar em suas veias e sua mente entrar em um estado de choque absoluto. Pendurado pelos tornozelos, decapado e eviscerado, estava o corpo de uma mulher. Não era um cervo, era Bernice Warden. O corpo havia sido preparado exatamente como um animal de caça. A cabeça havia sido removida e o tronco estava aberto do peito até a pelvis, as entranhas removidas com uma precisão cirúrgica e aterrorizante. O choque foi tão intenso que, anos depois, dizem que o trauma daquela noite contribuiu para a morte prematura do xerife Schley por ataque cardíaco. Mas aquele corpo no galpão era apenas o porteiro do inferno. O verdadeiro pesadelo estava dentro da casa. Os policiais arrombaram a porta da casa de fazenda. O cheiro os atingiu como um soco físico, uma mistura nauseante de lixo, excrementos, decomposição e algo doce, almiscarado, que nenhum deles conseguia identificar de imediato.
A casa era um labirinto de lixo. Pilhas de revistas velhas, caixas, ferramentas e roupas bloqueavam os corredores. Eles avançaram com cuidado, iluminando o caos com suas lanternas trêmulas. O que eles começaram a encontrar, objeto por objeto, desafiava a sanidade. Na cozinha, encontraram tigelas. Mas não eram tigelas de cerâmica. Eram topos de crânios humanos, serrados e lixados para servirem como recipientes de sopa. Havia cadeiras estofadas, mas ao olharem mais de perto, o couro não era de vaca ou porco. Era pele humana. Pele humana curtida, esticada e costurada grosseiramente. A cada passo, o horror se intensificava. Eles encontraram um cesto de lixo feito inteiramente de pele humana. Abajures cujas cúpulas eram feitas de rostos esticados, a luz passando através da pele translúcida e morta. Havia uma caixa de sapatos no chão. Dentro dela, 9 vulvas, salgadas e secas, algumas pintadas de prata como se fossem troféus ou adornos de uma coleção doentia. Em um poste da cama, crânios serviam de acabamento. E então, as roupas. Um colete feito de pele, com seios femininos ainda intactos, costurado de forma a permitir que Ed o vestisse. Calças feitas de pele de perna, moldadas para se ajustarem ao corpo dele. E o item mais perturbador de todos, uma máscara. Na verdade, várias máscaras. Rostos inteiros de mulheres, arrancados com cabelo e tudo, preservados para que pudessem ser usados sobre o próprio rosto de Ed. Quando a polícia encontrou o rosto de Mary Hogan, uma dona de taverna local que havia desaparecido 3 anos antes, a ficha caiu. Ed Gein não era apenas um assassino. Ele era um carniceiro de seres humanos, um artesão da morte que transformava suas vítimas em mobília e vestuário. Mas como? Como o Ed, o homem simples e inofensivo que tomava conta das crianças da vizinhança, se tornou o monstro que a imprensa logo apelidaria de o açougueiro de Plainfield. Para entender o horror daquela casa, precisamos sair daquele momento congelado em 1957 e voltar no tempo. Precisamos entender a arquitetura da loucura que foi construída tijolo por tijolo, não por Ed, mas por sua mãe, Augusta Gein. A verdadeira história de Ed Gein não começa com um assassinato, começa com uma devoção. Uma devoção tóxica, absoluta e destrutiva. Augusta Gein era uma mulher, pequena em estatura, mas gigantesca em sua tirania doméstica, fanática religiosa, luterana devota de uma vertente punitiva e sombria. Ela acreditava que o mundo fora das fronteiras de sua fazenda era um poço de pecado e perdição. Para Augusta, todas as mulheres, exceto ela mesma, eram prostitutas, vasos do diabo destinadas a tentar e corromper os homens. E os homens, por sua vez, eram fracos, movidos pela luxúria e pelo álcool. Ela desprezava seu marido, George Gein, um alcoólatra passivo e inútil que mal conseguia sustentar a família. George era a prova viva, para Augusta, da falibilidade masculina. Ela o humilhava constantemente na frente dos filhos, Ed e seu irmão mais velho, Henry. "Você não é nada", ela gritava. "Você é igual a todos os outros." Ed, ainda criança, absorvia cada palavra como se fosse evangelho. Augusta decidiu que precisava isolar seus filhos da podridão do mundo. Em 1915, a família mudou-se para a fazenda em Plainfield. Era o lugar perfeito para o plano dela. Isolado, sem vizinhos próximos, sem eletricidade, sem distrações. Ali, ela reinava suprema. A rotina dos meninos era brutal. Trabalho pesado na fazenda do nascer ao pôr do sol. E à noite, leituras bíblicas. Mas Augusta não lia sobre o amor de Cristo ou o perdão. Ela lia o Antigo Testamento, focando nas passagens mais violentas, nas profecias de Apocalipse, nas punições divinas, na morte e na condenação eterna. Ed ouvia, hipnotizado, enquanto Henry, o irmão mais velho, às vezes revirava os olhos ou demonstrava sinais de rebeldia silenciosa. Ed bebia cada palavra. Ele idolatrava a mãe. Para ele, Augusta não era apenas uma mãe. Ela era a voz de Deus. Ela era a pureza encarnada. A única mulher digna em um mundo de meretrizes.
Na escola, Ed era um pária. Augusta o vestia com roupas velhas e largas, e ele tinha um crescimento estranho em um dos olhos, uma pálpebra caída que o fazia parecer sonolento ou mentalmente lento. Quando ele tentava fazer amigos, Augusta intervinha. Eles são maus. Ed, eles vão te levar para o inferno. E se ela o pegasse conversando com alguém, especialmente uma menina, a punição era psicológica e severa. Ela o fazia sentir-se sujo, indigno. Ed começou a desenvolver um riso nervoso, um hábito de rir em momentos inapropriados, como se houvesse uma piada interna que só ele entendia. As outras crianças o intimidavam, jogavam pedras, chamavam-no de esquisito, e cada pedra atirada, cada insulto, apenas empurrava Ed mais profundamente para os braços protetores e sufocantes de Augusta. Ele não precisava do mundo. Ele tinha a mãe. Os anos passaram, e a dinâmica doentia se solidificou. George, o pai, morreu em 1940. Sua morte foi, na verdade, um alívio para a família. Menos uma boca para alimentar, menos um pecador na casa. Agora eram apenas os três: Augusta, Henry e Ed. Mas Henry estava mudando. Ele começou a namorar uma mulher divorciada, mãe de 2 filhos, e planejava morar com ela. Para Augusta, isso era a traição suprema. Henry estava se entregando ao pecado, abandonando a santidade da família por uma prostituta. Henry também começou a confrontar a mãe, criticando sua rigidez, defendendo Ed de seus abusos verbais. Ele via o que Augusta estava fazendo com a mente do irmão mais novo, e tentava, à sua maneira, quebrantar aquele feitiço. Mas Henry cometeu um erro fatal. Ele subestimou a lealdade de Ed. Ed não queria ser salvo. Ele via as críticas de Henry não como ajuda, mas como ataques à divindade de Augusta. Então, em 16 de maio de 1944, aconteceu um incidente que muitos biógrafos e investigadores consideram o verdadeiro primeiro assassinato de Ed Gein, embora nunca tenha sido provado legalmente. Era um dia seco e ventoso. Ed e Henry decidiram queimar uma vegetação rasteira na propriedade. O fogo, previsivelmente, saiu de controle. As chamas lamberam o campo, ameaçando a floresta próxima. Os bombeiros foram chamados e, ao final do dia, o fogo foi contido. Mas Henry havia desaparecido. Ed relatou o desaparecimento à polícia, guiando-os diretamente, sem hesitação, através da escuridão e da fumaça, até o local exato onde o corpo de Henry estava. Henry Gein estava morto, deitado de bruços na terra queimada. Mas havia algo estranho. O corpo não estava queimado. As roupas estavam intactas. A causa oficial da morte foi asfixia pela fumaça. Mas o legista notou, e depois convenientemente ignorou ou minimizou, um detalhe perturbador. Havia hematomas na cabeça de Henry. Marcas que pareciam contusões causadas por um objeto contundente. A teoria que sussurra nos corredores da criminologia até hoje é que Ed, furioso com as críticas de Henry à mãe, aproveitou o caos do incêndio para eliminar a única competição pelo afeto de Augusta. Com Henry fora do caminho, Ed tinha a mãe só para si. O vínculo estava selado com sangue. Mas o destino, ou talvez uma justiça cósmica cruel, tinha outros planos. Pouco tempo depois da morte de Henry, Augusta sofreu um derrame que a deixou paralisada. Ed tornou-se seu enfermeiro, em tempo integral. Ele a lavava, a alimentava, cuidava de cada necessidade dela. E como ela retribuía? Com mais abuso. Ela o chamava de fraco, de inútil. Dizia que ele iria abandoná-la como todos os outros. Ed absorvia tudo, servindo-a com a devoção de um cão fiel. Mas em 29 de dezembro de 1945, Augusta morreu. A morte de Augusta foi o evento cataclísmico na vida de Ed Gein. Não foi apenas a perda de uma mãe. Foi a perda de seu mundo, de sua bússola moral, de seu único propósito de existência. No funeral, Ed chorou convulsivamente, um lamento que assustou os poucos presentes. Ele estava sozinho, completamente sozinho em uma casa enorme, fria e cheia de ecos. Ele tinha 39 anos,
e nunca havia passado uma noite longe dela ou tomado uma decisão importante por conta própria. Sem a voz de Augusta para lhe dizer o que fazer, o que pensar e quem odiar, a mente de Ed começou a fraturar. As barreiras que seguravam sua insanidade desmoronaram. Foi nesse vácuo de silêncio e solidão que a casa dos horrores começou a ser construída. Ed isolou os cômodos que Augusta usava, o quarto dela, a sala de estar, a cozinha de baixo. Ele os manteve imaculados, santuários intocados onde a poeira não ousava pousar, preservando-os exatamente como ela os deixara. Era como se ele esperasse que ela voltasse a qualquer momento. Mas o resto da casa deteriorou-se junto com a mente dele. E foi nessa deterioração que Ed começou a buscar maneiras de preencher o vazio. Ele começou a ler, não a Bíblia, mas revistas de pulp fiction, histórias de aventuras macabras, anatomia humana e, crucialmente, notícias sobre os horrores dos campos de concentração nazistas que começavam a surgir no pós-guerra. Ele ficou fascinado pelas atrocidades, pelas experiências médicas, pela redução do ser humano a carne e matéria. Mas a leitura não era suficiente. Ed desejava algo mais tangível. Ele queria tornar-se outra pessoa. Ou melhor, ele queria trazer alguém de volta. A ideia começou a germinar em sua mente febril. Se ele pudesse recriar a forma física de Augusta, talvez ele pudesse recuperar sua presença. Mas onde conseguir as peças para tal projeto? A resposta estava no cemitério local, o mesmo cemitério onde sua mãe estava enterrada. Sob a luz da lua cheia, Ed começou suas excursões noturnas. Ele estudava os obituários no jornal local, procurando por mulheres que tivessem morrido recentemente. Mulheres de meia-idade, com constituição física semelhante à de Augusta. Ele memorizava as datas dos enterros. E então, armado com uma pá e sua loucura silenciosa, ele ia até lá. Ed Gein não era um ladrão de túmulos comum que buscava joias ou dentes de ouro. Ele buscava a própria carne. Ele desenterrava os caixões recém-colocados na terra fofa, abria as tampas e na escuridão do túmulo começava seu trabalho profano. Ele levava o que precisava: peles, ossos, crânios. Às vezes, corpos inteiros. Ele os arrastava de volta para a fazenda, para aquele galpão onde a polícia encontraria Bernice Worden anos depois. Durante quase uma década, Ed Gein viveu essa vida dupla. De dia, o faz-tudo simplório e prestativo de Plainfield. De noite, o ghoul que violava o descanso eterno dos mortos. Ele esfolava os cadáveres com um cuidado obsessivo, tratando a pele com óleos e conservantes para mantê-la flexível. Ele vestia essas peles. Ele colocava as máscaras mortuárias sobre seu próprio rosto e se olhava no espelho, tentando vislumbrar a mãe. Ele dançava sob o luar, vestido com um terno de pele feminina, perdendo-se na ilusão de que ele e Augusta eram um só. A fronteira entre identidade e loucura havia desaparecido completamente. Ele não queria apenas estar com a mãe. Ele queria ser a mãe. Ele queria rastejar para dentro da pele dela, literalmente. Mas os corpos enterrados não eram frescos o suficiente. A pele não tinha a vitalidade que ele desejava. E, com o tempo, a profanação de túmulos tornou-se arriscada e fisicamente exaustiva para um homem que envelhecia. A fome da besta interior de Ed evoluiu. Ele precisava de material mais novo. Ele precisava de caça-viva. Foi assim que Mary Hogan entrou em sua mira em 1954. Mary era a dona de uma taverna em Pine Grove, a poucos quilômetros de Plainfield. Ela era uma mulher corpulenta, de boca suja, forte e independente. O oposto da puritana Augusta, mas fisicamente muito parecida. Para a mente distorcida de Ed, ela era a candidata perfeita. Um dia, a taverna ficou silenciosa. Quando os clientes chegaram, encontraram sangue no chão, como se um animal tivesse sido abatido. Mary havia desaparecido. A polícia ficou perplexa. Não havia pistas, exceto uma cápsula de bala calibre .32. Ninguém suspeitou de Ed, embora ele mesmo, em momentos de estranha franqueza,
tivesse feito piadas sobre o desaparecimento dela. Ela não está desaparecida, ele disse a um conhecido. Ela está na minha fazenda agora mesmo. Todos riram. Era apenas o velho e estranho Ed contando suas histórias macabras. Ninguém levou a sério. Ninguém. Imaginou que a cabeça de Mary Hogan estava, naquele exato momento, dentro de um saco de papel em um quarto da fazenda Gain, esperando para ser transformada em mais uma peça da coleção. O sucesso com Mary Hogan emboldou Ed. Ele passou 3 anos vivendo com os restos dela, aperfeiçoando suas técnicas de taxidermia humana. A solidão absoluta da fazenda permitia que ele vivesse suas fantasias sem interrupção. A casa estava se enchendo. Cadeiras, cintos feitos de mamilos, caixas de narizes. O inventário do inferno crescia, mas a roupa de mãe perfeita ainda não estava completa. Faltavam peças. E foi essa necessidade de completar sua obra-prima que o levou até a loja de ferragens de Bernice Worden naquela manhã fria de novembro de 1957. Bernice, assim como Mary, era uma mulher de meia idade. Ela conhecia Ed. Ela confiava nele o suficiente para virar as costas para pegar um item na prateleira. Foi o último erro de sua vida. Ed havia levado seu rifle, carregado não com balas para cervos, mas para a mulher que ele via como mais um componente de seu projeto. O tiro foi rápido. A morte foi instantânea. Mas para Ed, a morte de Bernice não era o fim. Era apenas o começo do processo de colheita. Ele arrastou o corpo para a caminhonete da loja, dirigiu até sua fazenda e começou o ritual que a polícia interromperia horas depois. Quando o xerife Art Schley e seus homens finalmente compreenderam a magnitude do que estavam vendo naquela casa, a notícia se espalhou como um vírus. O choque inicial deu lugar a um frenesi midiático nunca antes visto. Jornalistas de todo o país invadiram a pequena Plainfield. A Casa dos Horrores tornou-se o epicentro de uma curiosidade mórbida nacional. Todos queriam ver onde o monstro vivia, mas a parte mais perturbadora ainda estava por vir. O interrogatório de Ed Gein. Sentado na delegacia, algemado, Ed não parecia um monstro. Ele não rosnava, não gritava, não ameaçava. Pelo contrário, ele era educado, manso, quase infantil. Ele pediu torta de maçã e queijo cheddar. Ele falava sobre os assassinatos com a mesma tranquilidade com que falaria sobre a troca de óleo de um carro. Não havia remorso, não havia ódio. Havia apenas uma desconexão total da realidade moral. Quando confrontado sobre os túmulos, ele admitiu ter roubado 9 corpos. Ele descreveu em detalhes como entrava em um estado de transe. Eu fazia isso quando estava atordoado. Ele dizia, mas sobre as mortes de Mary Hogan e Bernice Worden, ele foi pragmático. Eram necessárias. Eram meios para um fim. Os psiquiatras que o examinaram mergulharam em um abismo psicológico. Diagnosticaram-no com esquizofrenia, mas os rótulos clínicos pareciam insuficientes para descrever o que Ed Gein representava. Ele era a prova de que o monstro não vive embaixo da cama. Ele vive na casa ao lado. Ele sorri para você na rua. Ele compra anticongelante na sua loja. Ed forçou a América dos anos 50, uma sociedade que se orgulhava de sua normalidade e segurança suburbana, a olhar para o espelho e ver algo grotesco. Durante o processo judicial, detalhes ainda mais sórdidos vieram à tona. A questão do canibalismo foi levantada. Ed negou veementemente ter comido a carne de suas vítimas. Eu não comia elas, ele disse ofendido. Elas cheiravam mal. Para ele, a ideia de comer carne humana era repugnante, mas vestir a pele humana era perfeitamente lógico. Essa distinção bizarra revela a natureza específica de sua loucura. Não era sobre consumo, era sobre possessão e transformação. Ele não queria destruir as mulheres. Ele queria preservá-las e habitá-las. A fazenda de Ed, aquele monumento à degradação, teve um fim apropriado. Em 1958, enquanto Ed estava confinado em um hospital psiquiátrico de segurança máxima, a casa misteriosamente pegou fogo. As chamas consumiram os quartos santificados de Augusta, o lixo, as ferramentas de esfolamento, tudo.
Quando a notícia do incêndio chegou a Ed no hospital, ele apenas deu de ombros e disse suavemente: "É melhor assim." Talvez em algum lugar daquela mente fraturada, ele soubesse que aquele lugar era uma ferida aberta na terra que precisava ser cauterizada. Ed Gein passou o resto de sua vida no Hospital Estadual Central para criminosos insanos. Ele foi um prisioneiro modelo. Quieto, cooperativo, ele passava seus dias fazendo tapetes e trabalhos manuais, uma ironia final e cruel, considerando suas habilidades artesanais anteriores. Ele morreu em 1984, de insuficiência respiratória e cardíaca, devido ao câncer. Ele foi enterrado no cemitério de Plainfield, ao lado de sua mãe, Augusta. Finalmente, ele estava de volta ao lado dela, não como um homem vestindo a pele de outras mulheres, mas como o filho obediente que nunca conseguiu cortar o cordão umbilical. Mas a história não termina no túmulo. O legado de Ed Gein infectou a cultura pop de uma maneira que nenhum outro assassino conseguiu. Ele não matou dezenas de pessoas como Ted Bundy ou John Wayne Gacy. Oficialmente foram apenas 2 vítimas. Mas foi a natureza de seus crimes que o tornou imortal. Robert Bloch, autor de Psicose, morava a poucos quilômetros de Plainfield na época dos crimes. Norman Bates, o homem que mantinha a mãe morta viva em sua mente e se vestia como ela, é Ed Gein. Leatherface, com sua máscara de pele humana e sua casa de horrores rurais, é Ed Gein. Buffalo Bill, costurando um terno de mulher em O Silêncio dos Inocentes, é Ed Gein. Ele se tornou o arquétipo do pesadelo rural americano. E aqui chegamos à parte oculta, a reflexão que poucos ousam fazer. Ed Gein não nasceu monstro. Ele foi feito. Ele foi esculpido pelo fanatismo, pelo isolamento e pelo abuso psicológico sistemático disfarçado de amor maternal. Quantos outros Ed Geins estão sendo criados agora, em lares fechados, isolados do mundo, alimentados com ódio e medo? A história de Ed Gein nos fascina não apenas pelo sangue e pelas vísceras, mas porque ela toca em um medo primordial. O medo de que a loucura seja contagiosa e de que o amor, em sua forma mais distorcida, possa ser a arma mais letal de todas. Quando você olhar para o seu vizinho quieto, aquele que vive sozinho e evita contato visual, lembre-se de Plainfield. Lembre-se de que a pele que vemos é apenas uma máscara. E por baixo dela, nos recônditos mais escuros da mente humana, podem existir desejos que fariam o próprio diabo desviar o olhar.